No filme A Branca de Neve, nós temos a Branca de Neve em uma jornada para poder reaver o reino que é dela por direito. A Rainha Má, sua madrasta, assumiu o trono e fez com que as pessoas não tivessem mais a alegria de viver ali. Quando o Espelho Mágico diz que Branca de Neve é a mais bela de todas, a Rainha Má pede que o caçador leve Branca de Neve para a floresta, assassine a jovem. Só que ele não consegue e então Branca de Neve foge e encontra parceiros para sua jornada. Os anões, um bandido que acaba se tornando o par romântico dela durante o filme e a trupe dele. Vamos falar agora sobre como que foi assistir esse filme? Gente, o filme simplesmente não convence. A gente falou em um outro vídeo sobre todas as polêmicas envolvendo os bastidores da produção desse filme, e eu ainda tinha uma gota de esperança de que essas polêmicas não influenciassem no produto final, né, na produção, só que realmente não dá pra poder ignorar o quão esse filme foi desastroso em tudo, assim, sabe? Em questão de enredo, de personagens, de cenários. A sensação que eu tive assistindo o filme foi que ele basicamente era aquilo, de cada um faz a sua parte e a gente junta no final. O filme parece basicamente um rascunho em cima de rascunho, sem que ninguém tivesse pego todos esses rascunhos unificado em uma coisa consistente e divertida de assistir. Por exemplo, no início do filme, dá pra poder sentir que existe uma questão ali de luta de classes, né, que eles querem trazer justamente porque a rainha tem muitas riquezas e o povo, né, tá sofrendo com pouco. Existem também algumas falas, como a do Jonathan, né, que é interpretado pelo Andrew Burnett, que ele dá a entender também que existe uma situação ali de luta de classe mesmo, sabe? Não é nada muito direto, mas a gente entende o subcontexto, né, daquilo. Só que isso rapidamente se perde durante o filme, né? O fôlego disso vai logo no início e a gente depois não tem mais referência sobre esses problemas especificamente. Então, ao longo do filme, esse tema perde a força e o desenvolvimento da Branca de Neve como essa líder acaba se tornando mais forte. O que não é necessariamente ruim, porque eu acho que o desenvolvimento, né, da Branca de Neve nesse sentido foi até um dos pontos positivos do filme, só que você simplesmente apresentou uma grande ideia e depois abandonou ela no meio do caminho. Na verdade, abandonou ela bem antes do caminho começar. E o desenvolvimento do filme foi um pouco triste também, porque dá pra ver que os atores estavam tentando, especialmente a Rachel Zegler, que ela, coitada, gente, ela merecia estar num filme bom, ela tem ótimos vocais, ela tem essa habilidade de trazer a emoção na voz. Apesar de que na atuação dela eu achei um pouco demais, é como se ela estivesse tentando demais. Só que ao mesmo tempo eu não consigo julgar, porque imagina você tá fazendo um filme onde você só tem tela verde, você só tem CGI pra poder interagir, você não tem ninguém ali pra poder, sabe, criar uma emoção de fato, né, na cena. Eu acho que não só ela, mas outros atores também podem ter tido essa dificuldade, o que acabava fazendo com que eu acho que na esperança de transmitir uma coisa real, ela acabou tentando demais, né, então não teve, assim, um cuidado, eu acho, em polir, né, a produção nesse sentido também. Esse desenvolvimento romântico também da Branca de Neve e o Jonathan, eu acho que foi muito abrupto. A gente tem ali uns flertes no início, nem sei se na verdade são flertes, mas você vê ali uma tensãozinha romântica, mas talvez seja só porque a gente já tem esse feeling de que vai ter um príncipe, né, uma figura ali masculina que vai ser o par romântico da Branca de Neve, então talvez foi só, digamos, uma indução, né, a isso. Mas assim, a gente já tinha esse sentimento no filme, só que aí do nada eles cantam juntos uma música super romântica e intensa e ficam assim próximos. E aí você se pergunta da onde que isso veio, né? Mas esse nem é o principal problema do filme, eu acho, né? Dá pra fazer uma vista grossa porque afinal de tudo é uma fantasia, é um filme de princesa, então, ok, a gente engole isso. E também deu pra ver que o esforço do filme era fazer a gente entender como que a Branca de Neve se torna essa líder. E eu acho que esse é um dos principais pontos positivos do filme. O desenvolvimento de Branca de Neve como essa líder, né, que busca o reino dela de volta. Isso a gente vê porque ela tem essa facilidade em lidar com conflitos, né? Quando ela conhece os anões, eles têm algumas desavenças, então ela consegue fazer com que eles se tornem uma comunidade mais feliz e mais, né, bons uns com os outros. Além disso, ela também luta por si mesma, ela é defendida algumas vezes, mas ela ainda assim bota o pé no chão e fala, eu vou me defender. Então são características que a gente vê em um líder, e isso é colocado de maneira orgânica até, né? Pra gente poder entender como que a Branca de Neve seria uma boa rainha. Mas o que faltou mesmo foi a gente, né, entender e sentir essa jornada da Branca de Neve como líder. Esses pontos que eu falei eram pontos muito pontuais, eu acho. Então a gente perdeu um pouco da emoção de acompanhar ela se desenvolvendo, de fazer essa jornada incluir também a gente como público. Então a jornada também poderia ter sido bem mais emocionante e mais intensa. E temos que falar da Gal Gadot, gente, como Rainha Má.
O canto dela é muito sofrido no filme. Porque de um lado você tem a Rachel Zegler, que tem uma voz magnífica, os outros atores também têm uma voz legal, eles dançam bem. E aí você vê a Gal Gadot, que tem acho que 2 momentos, se eu não me engano, cantando. E assim, gente, não convence. Não dá. Dá pra ver que ela tá tendo dificuldade em atingir notas, em ter, né, essa constância, essa força na voz pra poder fazer o papel. É um canto que é muito sem emoção, assim como a própria atuação dela. Dá pra ver também que ela tentou, de uma certa forma, interpretar. Eu não acho que a atuação dela foi uma das piores coisas do filme, apesar de ter sido longe de boa também. Chegou no ponto que tava tudo muito caricato. E eu sei que é um filme infantil, que é um filme baseado em uma animação, só que quando você faz um live action, e a gente tem bons exemplos de live action, você vê que o que foi feito em Branca de Neve não funcionou. Só que eu tive o sentimento de que ela quase nem apareceu no filme. Posso estar enganado, mas eu senti que ela quase não apareceu no filme, então acabou que ela não me incomodou tanto, eu acho que por isso também, porque o foco não tava tanto nela assim. Um filme da Disney que fala de Branca de Neve exige que tenha essa questão mais humana, que cria esse sentimento de casa, de paz, de harmonia, esse calor, né, que a gente tem quando assiste um musical como esse. Só que aí você combina o fato de que o cenário já é efeito especial, e os próprios anões também, querendo ou não, por mais que tenha tido as polêmicas, o fato deles serem de CGI também tirou a parte humana, né? Tirou a parte de conexão mesmo emocional com aqueles personagens. Então essas questões dos efeitos acabou também distanciando a gente um pouco da história, né? Um pouco desse sentimento mesmo que é importante quando estamos assistindo filmes como esse. Isso tudo tirou o espírito do filme, né? Aqui eu tenho que citar, querendo ou não, Wicked e a Pequena Sereia, que consegue criar essa atmosfera calorosa na trama, né? No meio da trama a gente vê grandes produções, grandes cenários, coreografias, grandes vozes também trabalhando juntas para poder criar todo esse sentimento de harmonia. Só que quando Branca de Neve faz isso, né? Porque também tem esses momentos mais grandiosos, com vários dançarinos e várias pessoas e etc., simplesmente não convence, porque não é um momento como esse que vai salvar o filme, é uma coisa que precisa ser cultivada durante a trama para que quando aconteça a gente sinta essa exaltação, né, essa surpresa, que a gente sinta, né, esse sentimento de nossa, que produção grandiosa. E aí, como Branca de Neve não consegue criar isso justamente porque o filme não traz muito disso durante a trama, quando ela faz, fica parecendo desespero, como se o pessoal tivesse entendido que o filme estava tão assim precário que ele quisesse criar esses grandes momentos para que pelo menos a gente saísse do cinema com alguma impressão boa, ou com alguma memória boa do filme. Mas não funcionou, porque como eu falei, não dá pra poder fazer um filme sem espírito e chegar nessa parte e colocar espírito, porque simplesmente a gente não vai ligar, porque nada conduziu a gente de uma maneira orgânica e divertida para aquele momento. O filme então carece de sensibilidade, de unificar a mensagem que ele queria passar, e carece principalmente de magia e espírito que produções como essa, né, musicais e filmes da Disney têm. Deixe aqui nos comentários a sua impressão sobre Branca de Neve, se você já assistiu, se você quer assistir. Deixe também um like nesse vídeo e mande para algum amigo que tá querendo assistir ou já assistiu pra gente poder trocar também ideias aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal para poder ver mais críticas de filmes e muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.